Olá, bem-vindo de volta, meus amigos. E hoje nós vamos falar de uma das maiores civilizações do mundo antigo, os anões, ou como eles gostam, como eles se chamam na sua língua, Dawi. Antes de começar o vídeo sobre eles, eu só gostaria de agradecer e fazer uma correção aqui. Eu falei chapters dos Adeptos Astari no futuro. Na verdade são capítulos. Agradeço a um dos nossos, não ia dizer ouvintes, né? Mas os nossos telespectadores, o grande Ratos Letrados, que obviamente pelo nome ele é um Skaven, então por isso que ele tem essa inteligência, yes, de ter percebido e corrigido. Muito obrigado. Então, sobre os anões. Os anões foram uma das primeiras civilizações criadas no Velho Mundo. Muito provável que eles foram semeados pelos antigos quando eles tinham um plano maior. E na mitologia do Warhammer Fantasy, eles eram muito resistentes à magia. Então os antigos tentaram criar os elfos, que são muito sensíveis à magia. Então eles depois tentaram desenvolver os humanos, que seriam um meio termo. Mas os humanos são muito suscetíveis às tentações do caos. E aí eles criaram os ogros e os lizard men, mas a gente vai falar disso depois. Mas isso é mais mitológico assim na história do mundo da fantasia. Na parte da biologia, um anão ele é mais forte, mais resistente que um humano, em média no caso. E como assim? Para um humano levantar um peso de 200 quilos ia ser muito difícil, ele teria que ser um humano extremamente forte. Um anão conseguiria levantar esse peso de 200 quilos com uma certa dificuldade, mas conseguiria. Isso sem nenhum treinamento maior, apenas porque eles são naturalmente fortes. Além de terem uma resistência muito grande. Vamos supor, se tu estás com a perna quebrada, tu não vai conseguir caminhar. Se tu quebra a perna de um anão, ele vai conseguir caminhar e provavelmente vai te odiar pro resto da vida e vai te quebrar no meio, porque eles guardam rancor se você faz alguma maldade contra eles, para sempre. A cultura deles, eles inicialmente viviam assim como a evolução humana natural aqui na Terra, em pequenas tribos que faziam ferramentas de pedra, depois de bronze, depois de ferro, e eles foram passando por essas mesmas fases até chegar no ponto, como eles não tinham nenhuma ameaça maior depois que os antigos deixaram eles aqui, porque eles habitavam praticamente sozinhos o mundo antigo. O mundo antigo seria a Europa do Warhammer Fantasy. E lá eles desenvolveram grandes cidades e uma cultura muito rica em venerar os seus ancestrais e criar todo um panteão de deuses. E os deuses geralmente representavam os seus ancestrais, os que fundaram a sociedade, que fundaram a parte de metalúrgica, de mineração. Eu vou falar um pouco de cada um desses também. E na sociedade dos anões, eles valorizam 3 coisas: idade, habilidade e dinheiro. Então, assim, essas 3 coisas é que vão determinar o teu valor na sociedade. Se tu é muito antigo, tu vai ter um respeito nessa sociedade. Então, uma pessoa nova, um comerciante muito rico, ele propõe uma mudança numa lei para se beneficiar, mas um anão muito mais velho diz não, é errado. Esse anão muito mais velho vai ser ouvido e atendido o seu pedido, porque ele tem um respeito naquela sociedade. Além da habilidade, digamos, você é um melhor ferreiro daquela Karaki, que seria uma cidade dos anões fortificada. Se há centenas, aliás, porque os anões vivem nesse mundo em torno de uns 300 a 500 anos, se ele der bastante sorte, ser bem saudável e comer os seus legumes. Mas ele pode viver bastante. Então, digamos, você é um melhor ferreiro ou um melhor fermentador e faz as melhores bebidas de uma Karaki, mas você não é rico. Você
sempre deu as coisas quase que de graça, nunca cobrou muito caro, assim, você não se apegava em bens materiais. Mas a sua habilidade de fazer aquilo muito bem é reconhecida e te dá uma gravitas, um poder de fala, assim, um local de influência na sociedade, porque a sua habilidade vai ser reconhecida pelos outros anões que vão te respeitar por aquilo ali. Na parte familiar, as mulheres geralmente são fortemente incentivadas a ficar em casa e a terem filhos e serem uma boa dona de casa. Claro, nada impede que ela também trabalhe ou que ela atue no exército, mas você vai ver depois que algumas coisas vão ter acontecido com a Sociedade dos Anões e os seus números foram bem reduzidos por várias calamidades através das épocas. Então, ainda mais na atualidade, eles realmente existe uma grande pressão para que elas fiquem em casa, sejam boas mulheres e tenham vários filhos, para tentar reestabelecer até a própria espécie. Mas antigamente, acredito que isso não era uma limitação, mas mesmo assim eles são bem tradicionalistas. Vamos continuar? E depois de vários anos sem nenhuma ameaça maior, os anões fizeram uma hegemonia na maior parte do mundo antigo, tanto que os orcs e os greenskins, que são uma praga na maioria dos lugares, para eles eram apenas uma inconveniência. Aliás, existiam planos para erradicar eles da face da Terra. Porém, no seu auge, nessa grande era de ouro que eles chamavam, infelizmente aconteceu uma calamidade no planeta. Você vai ver que isso vai acontecer várias vezes na história dos anões. A calamidade foi aquela lua que apareceu, a lua verde, que causou um desequilíbrio nas influências do imaterial no mundo da magia e destruiu o portão norte que foi criado pelos antigos quando eles semearam a vida no mundo, que impedia o caos de entrar no planeta. E com as forças da magia agora inundando as terras do mundo inteiro, os anões se viram sitiados por monstros gigantes, aberrações, criaturas sedentas de sangue e demônios do imaterial. E nessa época eles poderiam ter sido exterminados. Aliás, toda a vida do mundo quase foi exterminada e poderia ter acabado, se não fosse alguns heróis que apareceram para derrotar essas invasões do caos. Inicialmente, a primeira invasão do caos, apesar de ter sido um evento devastador, não foi tão grande quanto a segunda. E como abriu os canais para o imaterial entrar no mundo, e hoje a gente já entende um pouco de como funciona o imaterial, aqueles deuses ancestrais que os anões cultuavam e acreditavam que eram seus protetores, guias e tudo mais, começaram a existir, porque quando a magia existe no mundo e muitas pessoas cultuam algo, fazem rituais, sacrifícios, orações, uma coisa assim, seria um culto organizado a algum tipo de divindade. No outro lado, essa divindade aparece, e como o caos agora estava sendo bombardeado no mundo, essas divindades que os anões acreditavam começaram a aparecer. Os mais importantes, nós vamos falar aqui do Gruni, que seria o pai dos mineiros, artesãos, metalúrgicos, o pai dos anões como um todo. A Valeia seria a deusa da família, do coração, da cura e da fermentação. Isso é muito importante, porque na sociedade dos anões, tudo que é fermentado é mais gostoso. Eles adoram queijo, cervejas, ale, tudo que é bebida de álcool eles fazem. Não vinho. Vinho é coisa de orelhas pontudas. Orelhas pontudas são os elfos. E Grinir, o irmão do Gruni, no caso, seria o deus da guerra dos nossos antigos, dos nossos anões, e algumas outras divindades menores. Eles têm vários, mas os mais importantes eu citei aqui. Esses três primeiros são tipo a divina trindade deles, são os principais, e Tangnir, que seria o mestre dos Runesmiths, que seriam os
ferreiros de runa, que eu vou falar também mais especificamente deles, porque é uma parte importante dos anões, Morgrim, o pai dos engenheiros, e Grombrindal, o anão branco que ainda anda no mundo antigo, exterminando os malditos pele verdes, os demônios do caos e qualquer ameaça aos nossos Dawi. E o que aconteceu? Com a influência desses deuses que agora andavam entre o mundo dos mortais, os anões tiveram uma imensa evolução na parte de habilidade de forjar armaduras quase que impenetráveis, armas que conseguiam neutralizar as forças do caos e da magia. Então, se tu neutralizar a magia, as criaturas demoníacas não sobrevivem. Então, eles conseguem matar eles só arranhando. Muito mais fácil, muito mais simples. E foi ensinado por esses deuses ancestrais aos anões vários segredos, coisas como forjar runas, que seria botar uma magia em uma palavra e colocar essa palavra escrita em um objeto, permitindo que, por exemplo, um portão fosse impenetrável a esses seres mágicos, permitindo que uma arma conseguisse causar mais dano, ela fosse mais pesada do que realmente ela era na hora do impacto, que ela conseguisse penetrar armaduras extremamente grossas que normalmente ela não deveria. Porque as runas nada mais são do que magia. E a magia, ela afeta a nossa realidade, assim como o imaterial. Ela não segue as leis da física ou as coisas normais que você esperaria de acontecer. Além dessas magias, eles também ensinaram os anões várias coisas para curar, vários jeitos assim de se proteger da influência do caos, como cavando cidades subterrâneas e fortalezas, coisas como a pólvora, canhões, e isso tudo foi um conhecimento passado a eles pelos deuses antigos. Pelo menos essa é a história, a mitologia que os anões vão te contar, e conhecendo Warhammer Fantasy, provavelmente foi exatamente isso que aconteceu. E porque os deuses antigos não são uma pessoa que estão aqui conversando contigo agora, eles estão em vários lugares ao mesmo tempo, eles podem falar com os anões pelos sonhos ou dar uma ideia para eles fazerem. Então não é só, ele vem aqui e conversa contigo, faça isso. Não, ele vai te dar a inspiração, vai te guiar a fazer aquilo ali. E uma das histórias interessantes desse tempo é que o deus da guerra ali dos anões lutou contra o caos e venceu. E ele encontrou um elfo. Foi a primeira vez que um elfo e um anão se encontraram, segundo a história. E aí, inicialmente, eles tiveram muita desconfiança um do outro. Mas depois de terem derrotado juntos umas criaturas mutantes, os chamados Beastmen, que seriam os homens-besta, são criaturas tocadas pelos poderes corruptos do Warp e da magia caótica, eles se juntaram porque eles viram que eles tinham um inimigo em comum. E aí esse deus dos anões falou para o elfo, olha, os inimigos estão vindo do norte, a gente sentiu os tremores e a gente perdeu o contato com as fortalezas mais ao norte, e é de lá que as criaturas mais mutantes e demoníacas estão vindo. E os elfos, sabendo que os antigos tinham feito aquelas 2 portais para barrar o caos, fizeram um plano para vencer esse caos de volta e selar o portão. E esse deus anão ele foi com uma pequena companhia, e lá ele mandou a sua companhia embora e ele enfrentou esse portão sozinho, segurando as forças do imaterial, assim como seria uma analogia aqui ao imperador segurando o buraco na terra que o Magnus fez. Uma coisa do mesmo jeito, só que no caso do anão foi com um machado enorme, segurando com as 2 mãos e decapitando os demônios um a um. E até que os elfos conseguissem fazer um vórtex que sugava a magia do mundo, impedindo assim a segunda invasão do caos, que
seria mais destrutiva do que a primeira. E esse vórtex que segura a magia ainda existe em Ultuan, a terra dos elfos, e foi graças aos anões que eles conseguiram tempo suficiente para terminar essa magia. Mas um elfo jamais vai dizer isso para ti, e os anões jamais vão admitir que os elfos ajudaram eles. Então, beleza, vamos pro próximo. E essa Era de Ouro agora, depois de ter derrotado as invasões caóticas e com esse conhecimento fornecido por eles acima da normalidade pelos deuses, eles tiveram uma era de avanço e assim de paz e prosperidade que nunca mais vai existir no mundo antigo. E os elfos e os anões, por terem lutado juntos, eram, pasmem, aliados. Aliados com esses orelhas pontudas. E por muitos anos essa aliança permaneceu. E com o comércio com os elfos, os anões começaram a desenvolver cada vez mais cidades enormes, já que os elfos forneciam para eles as coisas da subsistência, e eles podiam focar mais nas suas habilidades de metalúrgicos, de mineradores, que é uma coisa que eles têm meio que como natural e que a sociedade deles já valoriza mais que as outras. Então, um anão agricultor vai ser muito menos valorizado do que um anão que sabe fazer martelos de batalha e ferramentas de aço e metal. Então, como a própria sociedade deles já valoriza isso acima das outras coisas, era mais comum eles terem essa profissão. Tanto que hoje os anões falam que está no sangue deles essas habilidades, porque é uma coisa que vem para eles quase que de forma natural. Uma coisa que eu não comentei antes também na biologia, que é importante falar. Os anões, eu falei que eles são muito resistentes à magia. Exatamente. Eles têm uma resistência inata a qualquer tipo de poder imaterial, assim, da parte da magia, no caso. Então, você vai tentar lançar um raio num anão por algum motivo. Não sei porque você faria isso com uma criatura tão nobre. Mas no fazer isso, a sua magia pode simplesmente falhar. No jogo de mesa, eles têm mais dados para tentar fazer dispel, que seria impedir a magia do inimigo. E eles não conseguem usar a magia de forma ofensiva, mas de forma defensiva, ou passivamente, que seria as runas, que ela está engravada na arma, na armadura e coisas assim. Isso eles conseguem fazer. E por muitos anos, então, os elfos e os anões prosperaram juntos, e várias colônias dos elfos foram criadas no mundo antigo, já que eles vêm de uma ilha que é chamada Ultuan. Eu preciso falar deles, mas é que eu realmente não gosto de elfos. Então, os elfos, por anos, estavam super bem, super felizes, tudo alegre, conseguiram derrotar o caos, beleza, e feliz na sua arrogância em Ultuan, até que um dia, um príncipe élfico, que ele tinha uma ganância um pouquinho maior que a dos outros, e ele queria ser logo o rei. E ele matou o rei, que seria o rei Fênix, que é o rei dos elfos. E quando ele fez isso, começou uma guerra civil, porque não pode tu matar o rei e querer já ser o próximo rei. Isso é ilegal, isso é errado, isso não faz sentido, isso não é civilizado. Então, esse príncipe se chamava Malekith. E por direito ele seria o próximo rei, só que ele também assassinou o rei antigo, então meio que não fecha. E aí os elfos se separaram e começaram uma guerra civil. Nessa época, essas duas facções de elfos que foram criadas, uma se chama High Elf, que seriam, a tradução literal seria elfos altos, mas a altura deles é igual a dos outros. Eu pensei, acho que uma tradução mais correta seria elfos superiores. Superior porque eles se acham a última bolacha do pacote. E os outros são os seguidores do Malekith, que seriam os elfos negros. Eles seguem o Malekith e o Malekith, mesmo utilizando magia, seria Dark Magic, seriam umas magias proibidas e quase que do caos, criou criaturas e máquinas de guerra terríveis nessa guerra civil, porém os elfos venceram, os High Elfos no caso venceram, e os Dark Elf fugiram para agora o continente de Lústria e para as terras desoladas do norte.
E mesmo assim, Malakith sobreviveu e ele continua sempre querendo tomar de volta o trono Fênix, porque ele diz que é dele de direito. Já os reis Fênix, ele é uma coisa que vai trocando, não é eterno, apesar dos High-Elf viverem bastante. E como Malakith estava perdendo a guerra, ele decidiu fazer um esqueminha para ferrar com o seu antigo povo e os traidores que não entenderam que ele era o verdadeiro rei. Ele mandou os seus corsairs, que seriam piratas, atacarem os anões. As caravanas de comércio, os navios dos anões começaram a ser atacados. E ele implantou nesses locais várias, não o Malakith em si, né, os agentes dele, implantaram várias provas de que tinham sido os elfos superiores que fizeram isso com eles. Então, os anões, em vista da grande evidência que os elfos estavam pilhando eles, traindo eles exigiram que os elfos fizessem algum tipo de compensação ou admitir a culpa, e o rei Fênix, na sua grande arrogância, falou: vocês podem pedir, vocês podem suplicar de joelhos, mas vocês nunca podem exigir nada do rei Fênix, porque eu imagino que é assim que o rei Fênix fala. Eu não gosto desses caras, eles são muito chatos. E o que aconteceu? Os emissários dos anões que foram enviados para lá para tentar fazer o acordo de paz com esses malditos elfos sem noção, eles sofreram um destino pior que a morte para qualquer anão. Eles tiveram a sua barba cortada. Eu sei, meus amigos, calma. Assim, eu devia ter falado para vocês estarem sentados, porque se você está em pé agora você pode ter desmaiado. Para um anão, a honra é maior do que a vida dele. E a barba representa a honra de um anão. E ter a barba cortada quer dizer que aquele anão já morreu, que ele já não existe mais, que ele é só um corpo andando com a vergonha de não ter conseguido defender a sua honra. Porque é esperado que ele morra lutando, mas não perca a barba. Para um anão deixar com que outra pessoa sequer mexa na sua barba é um ato assim seria da tua família uma pessoa de alta confiança, tipo o teu irmão que vocês cresceram juntos, e aí tu você vai ajustar um pedaço da barba, porque tocar na barba de um anão é uma ofensa, cortar ela é imperdoável. Então, quando os enviados, os diplomatas voltaram sem a barba, chorando obviamente, mas é aceitável, aquelas lágrimas de masculinidade dos nossos amigos anões, um minuto de silêncio pela barba cortada. Ah, meu Deus, tadinhos. E o rei anão, tipo o alto rei, que seria o rei dos reis deles, não tinha mais o que fazer, porque ele tentou a paz, ele fez de tudo para que aqueles elfos malditos só pagassem o que deviam para as famílias daqueles anões que morreram, porque obviamente era culpa deles, que foram os elfos que atacaram, e se não foi, era culpa dos elfos que não resolveram os seus problemas. Mas os elfos não escutaram, e olha que eles têm orelhas grandes, hein, malditos elfos. E o que aconteceu? Depois disso, os anões foram obrigados a ir à guerra. E todos os reinos anões se juntaram pelo chamado do Alto Rei para exterminar esses elfos malditos. E um a um as colônias deles no Novo Mundo foram sendo eliminadas. E o Alto Rei, na sua arrogância, ele pediu desculpa, ele se ajoelhou, chorou, pediu, disse que estava errado. Ele falou: reúnam os exércitos, todos os exércitos, pois eu pessoalmente enfrentarei esses malditos meio-homens. Famosas últimas palavras de um elfo arrogante. Quando eles foram pro antigo mundo de Utuan com seus navios, primeiro, eles levaram quase que todos os exércitos mesmo, o que era o que o Malakith queria, e assim o Malakith conseguiu expandir e atacar o Tuan novamente. Elfos idiotas. Quando eles chegaram no continente antigo, eles inicialmente
venceram uma pequena batalha, os camurços, batalha pequena, mas, tá, foi significativo, mas eles venceram uma batalha e eles mataram o descendente, o filho do rei maior anão. E acho que seria um tio dele, eu acredito que era um tio dele, liderou os exércitos e pessoalmente num duelo cortou a cabeça do rei Fênix, pegou a coroa da sua cabeça ainda quente e levou para a capital dos anões, onde ela até hoje fica guardada. Então é o que dá você ser um elfo se achão e não saber pedir perdão. Muito bem. É um ressentimento que foi riscado do livro. E depois de ter derrotado o líder dos elfos e o exército principal deles, parecia que estava tudo dando certo para os nossos pequenos heróis. Eles tinham agora o mundo antigo todo para eles, os elfos estavam se matando, que para eles era ótimo mesmo, porque eles não têm mais perdão. Então para eles, quanto um elfo bom é um elfo morto, e eles continuaram aqueles anos de prosperidade. Infelizmente, essa prosperidade não durou muito. Na época das desgraças, como é conhecido pelos anões, o mundo inteiro entrou em um cataclisma. É provável que o que começou isso foi aquela magia que o Nagash fez lá em Nerekara, porque ele trouxe uma influência de magia da morte tão poderosa que ela fez com que até a crosta terrestre fosse afetada, fazendo com que as placas tectônicas se movimentassem. Criou montanhas onde antes não tinha montanhas. Vulcões adormecidos há milênios começaram a entrar em erupção. E muitas das cidades dos anões que eram criadas próximos às montanhas foram destruídas em ruínas por causa dos terremotos, dos vulcões e das chamas vulcânicas. O que fazer agora? Muitos anões tentaram buscar refúgio na superfície. Em vão. A superfície nessa época foi coberta por cinzas e que causava as pessoas a ficar doentes. Como foi? Provavelmente foi a magia do Nagash que causou essa era da desgraça. E alguns fugiram para leste, lá perto da antiga Terra dos Gigantes, da Great Maw, que hoje é o terreno dos ogros, e lá eles nunca mais foram vistos pelos outros anões, e acredita-se que eles tenham morrido. Mas um dia eu vou ter que falar dessa expedição que foi para leste, porque a história deles deu origem a uma nova facção, os Anões do Caos. E os anões que sobreviveram nas montanhas do Velho Mundo, que não foram destruídos nessa época dos Zuo, beleza, agora vamos tentar recuperar quem não morreu, enterrar as pessoas, fazer um negócio respeitoso e começar a reconstrução, porque os nossos firmes e guerreiros vão sempre tentar se manter em pé e de cabeça erguida, independente da desgraça. Mas, como se não bastasse para botar sal na ferida, a grande Guerra dos Goblins, ou a Guerra dos Goblins. Por que se chama Guerra dos Goblins? Porque os Goblins eram o maior número dos inimigos que eles tiveram que enfrentar nesse momento. Mas os Pele Verde, que tinham sido por muito tempo assim, exterminados pelos anões, assim, ó, quando um Warboss, um chefe de guerra orc, estava um pouquinho maior, eles simplesmente mandavam exércitos enormes para dizimar as tropas dos Pele Verde. Agora, aqueles inimigos de séculos estavam enfraquecidos. As suas fortalezas impenetráveis e suas portas mágicas tinham sido enterradas ou rachadas, e agora novos túneis se abriram direto para o coração daquelas Karak, e algumas tinham sido até abandonadas por causa da lava, por causa da própria magia ou de alguma coisa que impedia que os anões vivessem lá. Mas isso não impedia que um orc vivesse lá. Então, os Pele Verde invadiram as Karak destruídas e as ruínas, e lá eles proliferaram muito. Além de que quando um Pele Verde habita uma ruína, ele começa a utilizar armaduras e armas que ele roubou dos anões. Então,
ou que eles simplesmente fizeram, utilizando as forjas que os anões abandonaram. Então eles viram orcs civilizados. No caso, o orc civilizado é um orc que veste armadura, fazendo deles serem ainda mais difíceis de enfrentar. E além dos orcs, é uma coisa que é menos falada pelos anões, umas criaturas que nós todos aqui gostamos, vindo da sua grande capital de Skavenblight, detalhe que salvaram o mundo matando Nagash, os nossos lindos, maravilhosos Kistos Skaven vieram com seus sinos da praga tocando down, down, down. Vamos viver nas Caraki, vamos comer anão tostado. E os nossos pequenos, é claro, não assim, porque eles não falam desse jeito, mas eles agora tinham uma abundância de corpos mortos para comer, Caracs inteiras para explorar, e quando nossos Skaven têm comida e espaço, a sua população explode. Então, até hoje, várias Caracs dos anões são infestadas de Goblins e Skaven. Algumas eles conseguiram redominar alguns andares, mas não tudo, porque os níveis mais profundos estão cheios dessas duas criaturas, que seria mortal para qualquer anão ou qualquer expedição, mas não foi por falta de tentativa para reconquistar, é porque agora os seus números estavam muito rebaixados depois daquela guerra contra os elfos, depois desse tempo de calamidades e da guerra agora contra os goblins. Foi uma guerra de atrito que poderia ter até quase levado à extinção dos nossos heróis, pequenos heróis no caso. Mas a salvação veio de um local muito inesperado. Os anões já tinham contato com o ser humano há muito, muito tempo. Porém, as tribos humanas não eram do interesse dos anões, porque eles eram atrasados. Quando os anões já tinham máquinas de voar, os homens ainda batiam uma pedra na outra para acender fogo. Então não tinha motivo para eles terem contato com os humanos. Mas agora que os seus números estavam muito rebaixados, foram expulsos de várias das suas terras natais, as suas riquezas estavam nas mãos agora dos ratos e dos pele verde, eles precisavam de ajuda. E quem é que nasceu no Império dos Homens nessa época? Sigmar. Olha só, que coincidência, que coisa linda. E Sigmar salvou eu ia dizer Warlord, desculpa, salvou um rei dos anões. O que é um rei dos anões? Cada Carac, cada cidade, é um pequeno reinado, e esse reino tem um rei, ponto. O rei maior, ele é o High King, ele manda em todos os anões, mas os reis seriam um pequeno general, uma expedição de uma cidade é liderada pelo rei. E Sigmar salvou um deles, o chamado Ironbeard. E o Ironbeard ficou tão feliz com o Sigmar e tão amigo dele, que ele presenteou com o Galmaraz. O Galmaraz é o martelo de guerra, que é o Warhammer, que é o símbolo do Império até hoje, e que o Sigmar utilizou em todas as suas campanhas e batalhas a partir dali. E juntos, agora as duas facções, porque como os humanos ajudaram os anões têm uma dívida de gratidão, então eles fizeram uma aliança e lutaram juntos. E lutando juntos, eles têm a mais antiga das alianças que dura até a era moderna do Warhammer Fantasy. Eles, desde essa época até hoje, os anões e os homens lutam lado a lado. E os anões providenciando armas de fogo, artilharia, infantaria super pesada, e o ser humano providenciando a mobilidade da cavalaria e os números que são necessários para vencer a guerra moderna, guerra medieval no caso. E uma coisa interessante dessa época, até para falar um pouco dos Runesmiths, que seriam os ferreiros de runa, os anões gostaram tanto dos humanos e essa aliança foi tão proveitosa para as duas facções que um deles, o Alaric, ele decidiu viver com os humanos. E
olha só, isso para um anão, eles considerariam ele louco. Na verdade, a loucura dele vem de outra coisa, até por isso que até hoje ele é chamado o louco, mas não de loucura no caso de esquizofrenia ou coisa assim. Ele teve uma loucura porque ele ficou obcecado em fazer uma runa. Eu vou contar a história dele com calma. Mas ele criou as 12 Runefangs. A Runefangs, que seria a presa da runa ou a presa rúnica, são as espadas que eles entregaram para os líderes tribais que lutavam junto a Sigmar. Levou mais ou menos uns 100 a 200 anos para terminar. Acredita-se que um século mais ou menos, mas provavelmente foi mais. Porque uma runa é algo muito difícil para tu criar. Tu tem que ter todo um processo, toda uma sequência, e o conhecimento é passado de mestre para aprendiz. Muitas das runas que foram criadas na antiguidade hoje se perderam com o tempo, porque simplesmente não tem mais ninguém vivo que sabe o segredo de como fazê-las. Um exemplo assim de como se cria uma runa, uma coisa para te entender. Enquanto você está forjando uma espada ou uma armadura, você vai fazer uma mistura de um ritual e magia, martelar aquele metal com um martelo já rúnico ou numa bigorna rúnica, para tentar passar um pouco da magia daquele martelo e da bigorna para a lâmina que você está fazendo. Você vai fazer rituais como na terceira lua do segundo mês, na lua cheia no terceiro mês, você deve pingar gotas de sangue de mariposa para esfriar a lâmina e deixar ela esfriando por 3 dias antes de dar mais uma martelada na lâmina. Então é um ritual que leva tempo, é extremamente meticuloso, porque se você faz um dos processos, por mais ridículo que seja, errado, a lâmina pode rachar, explodir ou queimar na sua frente e virar pó, porque a magia não é uma ciência exata, mas os rituais têm que ser seguidos à risca. E você deve estar ainda curioso, por que eles chamam ele de o louco? Não é só porque ele decidiu viver com os humanos, né? Deve ter mais alguma coisa. Então, como eu falei, ele ficou obcecado por um negócio. Ele quis fazer uma runa, porque desde esse princípio eles tinham medo que os Rune Masters, que seriam os mestres das runas, de perder o conhecimento de como fazer as runas. E eles viram que muitos anões de respeito e grandes artesãos tinham morrido naquelas calamidades que aconteceram sucessivamente para os anões. Então ele decidiu fazer uma runa que manteria o conhecimento, as vontades e tudo que toda a maestria de quem fez a runa e de quem utilizou aquele martelo ou aquela bigorna para manter o conhecimento de como fazer todas as runas que ele tinha e dos outros mestres da época para as próximas gerações, para garantir que isso fosse preservado. Ele quis preservar o conhecimento dos anões. Legal, era uma causa nobre. Só que isso consumiu a vida dele e dos outros que trabalhavam junto a ele. E todos os metais e objetos que ele tentava fazer com essa runa of ages, que ele chamava, não davam certo. Aço explodia, mitril explodia, ele tentou com escamas de dragão, explodia. Nenhum material aguentava o poder daquela runa. Até que, em uma passagem assim nos seus devaneios, ele foi emboscado por um grupo de Skaven. Os Skaven estão em todo lugar, né? Vendo aquela presa fácil, eles acharam um anão velho, fraco e sozinho, eles atacaram. Mal sabia eles que esse anão esmagou o crânio deles com uma própria mão ou com o martelo que ele trazia nas costas, derrotando aquele pequeno grupo de Skaven. E quando ele derrotou esses Skaven, ele descobriu o túnel de onde eles vinham. E ali ele achou Warpstone, a pedra que os nossos pequenos roedores adoram tanto. E naquela Warpstone
o olho dele, a mente dele começou a variar, assim, a ter várias ideias, e quando ele acordou, ele colocou essa runa of Age, estava pronta, em uma coroa feita de Warpstone. Só que essa coroa, ela não mantinha o conhecimento, a bondade, as vontades de quem a fez, nem a quem a usava. Ela mantinha o ódio, a raiva, tudo que há de ruim do usuário para o próximo. E ele escondeu essa coroa em uma antiga mina abandonada dos anões, e ele não dividiu o local onde ela ficava para ninguém. Ele botou várias runas de proteção e selou ela embaixo da terra. E até hoje ela está perdida. A Nemesis Crown diz a lenda, que um terremoto quebrou a câmara onde ela ficava e que ela foi encontrada. Mas eu vou deixar essa história para outro dia. E o livro dos Grudges, ou o livro dos rancores. The Book of Grudges, que eu acredito que a tradução mais bonita ficaria o livro dos rancores. Ele é mantido pelo Alto Rei na capital dos anões, que hoje é Karaz-Karak. E Karaz-Karak, aliás, faz muito tempo que ela é a capital dos anões, é lá também que está todos os tesouros, incluindo a coroa do elfinho ali que ele cortou. Então, é ali que fica todos os tesouros já adquiridos dos anões. E o Alto Rei, para ser o Alto Rei, tu tem que fazer um juramento, que tu não vai descansar até que todos os rancores daquele livro tenham sido vingados. E os anões, eles nunca quebram uma promessa. Como eu falei para eles, a honra é tudo. Então, se eles quebram a promessa, eles perdem a honra. Aliás, a honra para eles, assim, ó, se tu perder ela, tu não tem mais como recuperar. O único jeito de tu recuperar a honra seria tu morrer vivo, que seria se juntar ao culto dos matadores. O que é isso? Quando tu perde a honra, tu vai para um altar dos ancestrais e tu faz um ritual. Esse ritual, tu corta o teu cabelo, a tua barba, e tu faz um juramento. Um juramento que tu vai procurar a criatura mais mortal e a maior batalha, e tu vai morrer lutando. Os anões que te conhecem dali da cidade vão fazer um enterro com um caixão vazio e fazer assim, vão botar a tua lápide, e aquele dia do ritual tu morreu. Daquele dia em diante, o teu corpo só serve para uma razão, para procurar a morte na maior batalha ou contra o maior inimigo que tu achar. Isso é um Slayer, que seria um matador. São os anões que perderam a honra ou sofreram um rancor que eles têm que repor para repor a honra deles. E quando eles morrem, se eles realmente morreram em uma batalha ou em uma forma bem honrosa, o corpo deles vai ser colocado naquela lápide vazia junto com seus ancestrais, que é o descanso que todo anão realmente merece no final da vida. E uma coisa, se tu engana, ou tu trai, ou tu rouba um anão, não vai, ou tu ofende, não vai ser só aquele anão que tu deve se preocupar. Os rancores vão ser passados de geração para geração. E não só para ti, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos. Os elfos, aliás, o livro dos rancores não é um livro só. Existem vários livros, que é impossível caber tudo num só. E os elfos têm vários compêndios desse livro, tipo livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, apenas de rancores contra eles, daquelas guerras antigas contra os elfos, que os anões chamam de a Guerra das Barbas, que os elfos chamam de a Guerra da Vingança, os anões chamam de a Guerra das Barbas. Obviamente os anões estão corretos, Guerras das Barbas é muito mais legal. E vamos supor, não é incomum o tataraneto de um anão, aliás, seria o bisneto de um anão, porque senão ia ser muito tempo, seria quase 4.000 anos aí de gerações, calma. Digamos, depois de umas 2, 3 gerações, encontrar aí sim, o tataraneto de um humano ou o bisneto de um elfo, que ele não gosta porque ele tem um rancor no livro, e ele procurou por esse cara a vida inteira, e quando ele achou esse cara, ele vai matar esse cara.
Ponto. Resolvido o rancor do teu bisavô. Agora tu pode dormir feliz que a honra da tua família está intacta. Ah, que bom. Você nunca engane um anão. Eles são honestos e você deve ser honesto com eles. Os anões no RPG seria lawful good. Eles seguem as normas e eles são bons. E hoje, no velho mundo, eles continuam odiando os elfos, eles continuam odiando os pele verde, eles continuam odiando os mortos-vivos, eles continuam odiando os Skaven, e eles têm grudges, que seriam esses rancores, contra todos eles. E um por um, eles vão fazer aquelas coisas erradas que foram feitas com eles ficarem certas, geralmente envolvendo um martelo enorme na cabeça de algum parentesco distante de quem fez aquela ofensa em primeiro lugar. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com os Dawi do mundo antigo. Eles são muito legais e eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre as unidades deles, porque senão ficaria muito longo e como elas são bem assim legais, não tem outra palavra para falar isso. Cada anão é quase que um tanque de guerra por si só. Então eu vou falar deles um a um. Tudo de bom, vejo vocês na próxima. Estejam com os seus ancestrais.